Bem-vindo a mais um programa MDA. Seja muito bem-vindo na nossa casa, que é a sua casa. Esse programa que tem a única, exclusiva finalidade, apresentar o amor de Deus para você. É por isso que nós vivemos, é por isso que estamos aqui, porque o amor de Deus, que excede todo entendimento, todos os dias se renova na nossa vida. Essa misericórdia que faz com que tudo seja novo, com que a gente acorde com forças para viver, com forças para pedir a Deus mais um dia de vida. Essa misericórdia que faz a gente acordar e ainda ter fôlego de vida. Esse é o intuito do nosso programa e com certeza foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu em seu lugar, morreu em meu lugar. Então, a paz do nosso Deus para a sua vida, que esse amor, que essa paz, ela envolva você e a sua família. E guarde tudo que você pensa, guarde tudo que você tem que fazer nesses dias, tudo que, sabe, seus planos, os planos que você planejou para hoje, Deus está à frente. Os seus planos, coloque na mão de Deus. Porque com certeza, quando tudo está na mão do nosso Deus, o que era para dar errado, vai dar certo. Não tenho dúvida disso. O que poderia dar errado, com certeza vai dar certo. Então, coloque nas mãos do Senhor, coloque tudo, todos os seus projetos, coloque todos os seus pensamentos, as suas ansiedades, os seus medos, até porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, quando se ama, não se tem medo. E é isso que Deus tem guardado para cada um de nós. Esse amor verdadeiro que lança fora todo o medo. O amor de Deus lança fora o medo. E é isso que eu quero que você entenda e aprenda. Aprenda que o amor de Deus, ele renova as suas forças. Ele faz você caminhar com fé. E mesmo que a sua situação esteja difícil hoje, creia que o amanhã pertence a Deus e você vai conquistar, tá bom? Não fique com medo, não fique ansioso, preocupado, porque Deus envolve a sua vida nesse momento. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós abrimos, meu Deus, esse programa, que é um programa feito com muito carinho para quem está em casa, mas se o Senhor não estiver direcionando, se o Senhor não estiver tocando principalmente no coração e na mente, nada é possível, meu Pai. Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe este dia, abençoe esse programa, abençoe essas pessoas que participam conosco desta oração, meu Pai. Que a unção do Senhor, que o Teu Santo Espírito venha envolver, venha trazer paz a esse coração. Pois eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga assim, graças a Deus. Diga, eu entrego a minha vida e os meus dias ao meu Deus. E descansa. Tenha paz no seu coração, porque com certeza Deus fará maravilhas por você e para você, tá bom? Vamos assistir um clipe? Clipe de louvor e adoração ao nosso Deus. Já voltamos com mais MDA, porque a casa é sua e o nosso MDA só está começando. Vejo a mão do Mestre no viver, no morrer. Vejo a mão do Mestre na poesia, na canção, no pulsar do coração. Vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus. A emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de
Deus que o mundo inteiro fez e do ventre me formou. És Senhor, és Senhor, das estrelas lá do céu, reinas em meu coração. És Senhor, és Senhor, a solidão nunca mais. Sou levado em teus braços de amor, até o dia amanhecer. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, minha vida em tuas mãos. Toque em Jesus e toda a sua vida vai mudar. Eu sei, porque a minha mudou, a dele mudou, a nossa mudou. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, minha vida em tuas mãos, Senhor. Que lindo louvor, né? Que lindo clipe de louvor e adoração ao nosso Deus. Como é bom louvarmos a Deus. Como é bom, logo cedo, a gente levantar com o louvor nos nossos lábios. Porque a verdade é que às vezes a pessoa já levanta ouvindo pagode. Às vezes já levanta ouvindo funk pesado. Eu fico imaginando, porque assim, às vezes quando eu tô vindo para cá, para a igreja ou para o estúdio, e passa do meu lado aqueles carros, às vezes 7 e pouca da manhã, aqueles carros estourando, tum, 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 tum. Eu do lado, né? Vamos botar assim, eu do lado eu já fico, minha barriga chega a ficar tum, tum, tum. Eu fico imaginando a pessoa dentro daquele carro. Como que uma pessoa vai trabalhar de manhã já ligada, nem vou dizer ligada no 240 ou no 480, mas com a cabeça já tão cheia desses batuques. Como é bom levantar de manhã e ouvir um louvor, ouvir uma música suave, acalmar o seu coração e principalmente pedir que Deus abençoe o seu dia. Aprenda a apresentar a Deus todos os dias o seu dia. Aprenda a levantar de manhã e antes mesmo de você abrir os seus olhos para um novo dia, você pedir: Senhor, abençoa este meu dia, abençoa tudo que for realizado, toma a direção da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Faça isso. Você vai ver como Deus vai fazer com que tudo tenha paz no seu dia. E mesmo aqueles que querem se levantar contra você, Deus vai fazer com que cada um volte para o seu lugar, tá bom? Eu queria te convidar para assistir testemunho de transformação de vida, testemunhos de bênçãos que Deus tem derramado aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, fica com o Acontece Aqui e já já voltamos com muito mais.
Qual o nome da senhora? É Zilda. Qual foi a bênção, mulher de Deus? A bênção é que ontem eu passei o dia mal, aí fui para o médico com minha filha, aí lá o médico estava só falando coisas assim, e eu repreendendo, que eu não estava daquele jeito, era com vômito. Aí não almocei nada ontem, fiquei à noite sempre com aquele negócio de vômito. E aí eu vim para cá ruim, estava até reclamando aqui para minha filha toda hora. Quando Sentindo eu cheguei, dores ainda? É aquela queimação, querendo vomitar, aquela horrível, subindo. Mas e agora, depois da oração? Agora estou curada. Sumiu não tudo? Nada, sumiu. Você já está sorrindo. Ah, com certeza. Deus arrancou o mal que você estava sentindo na hora da oração, Deus tocou. Tudo. E curou. Não estou sentindo mais nada. E nunca mais vai voltar isso, não vou mesmo, porque eu falei para o médico que eu ia para casa e quem ia me curar não era ele, que eu não ia nem comprar os remédios, porque hoje eu ia ser curada aqui. Só falou para o médico, só profetizou. Foi. Isso é profecia. Pois é. Só profetizou. E Eu vou para casa, o meu Deus amanhã vai me curar, que eu vou na igreja. Pois é. E Deus curou. Aí minha filha que foi comigo, aí ela falou para o marido dela, eita, toda hora a mamãe estava repreendendo o médico. Aí meu genro, né, mandou uma mensagem bem grande para mim, falando para mim não repreender o médico, não sei o quê, eu já repreendi, eu estou curada, e minha filha também. Está feliz? Estou feliz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus. Esse é o poder da fé, igreja. Amém? Eu vou na igreja, o meu Deus vai me curar. E o que Deus fez? Isso é a fé. Qual o nome da senhora? Eusani. Qual foi a bênção, mulher de Deus? A bênção, bispo, foi que a minha filha estava com um problema muito sério no útero e tinha que tirar o útero. E foi no período da pandemia que não podia fazer cirurgia, né? Então, ela falou com o médico falou que ia fazer cirurgia dela, mas tinha que ser particular, entendeu? E foi cara a cirurgia. Ela se juntou com os colegas, familiares, graças a Deus. Ela conseguiu fazer a cirurgia, deu tudo certo, está bem. Entendeu? É só agradecer. E um outro rapidinho. Teve um outro filho também que se formou na Hungria e conheceu para mais de 26 países. Aí ele veio para cá, para São Luís, fez a prova do mestrado, passou em 3 lugares, que foi para a Hungria de novo, para a USP e para Florianópolis. Ele se formou lá em Florianópolis, veio para cá, para São Luís, quando fez a prova do doutorado, né? Mês passado. Fez a prova do doutorado e não esperou o resultado. Ele veio para cá, para São Luís. Assim que ele chegou em São Luís, ligaram para ele que ele tinha passado em primeiro lugar da prova do doutorado e tinha ganho uma bolsa. Então, eu só tenho a agradecer, entendeu? Porque eu vinha fazendo essa campanha lá na sede da Kennedy, entendeu? E perseverando com muita fé, crendo que Deus ia dar a vitória. E com certeza Ele deu. Deus deu a vitória. Deu a vitória. Entendeu? Está feliz? Com certeza. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nosso Deus, igreja. Amém? Qual foi a bênção, dona Cecília? É porque, bispo, depois que eu tive o Covid, eu fiquei com muita dor no estômago. Aí, quando foi uma noite dessa, eu me acordei com muita dor no estômago e um gosto de sangue na boca. Aí, eu fui no banheiro, vomitei bastante sangue. E aí, continuava aquela vontade de vomitar e eu, passando a mão, fiz uma oração. Aí, me lembrei dessa toalha que nós estávamos fazendo o propósito lá na igreja. Aí eu botei ela sobre mim, sobre meu estômago, e tomei a água ungida. E aí, graças a Deus, o sangue cessou e eu fiquei curada. Sumiu tudo. Mas passei uns 3 dias com o estômago muito inchado. E vomitou sangue. E vomitei sangue. Mas depois que usou a fé... Foi. Sumiu tudo. Graças a Deus. Está curada, está bem. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Como é bom ouvir testemunho de bênçãos na vida do povo de Deus. E isso pode acontecer na sua vida também. Essas bênçãos, até porque a palavra de Deus diz assim que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Então, você pode estar me assistindo pela internet, você pode estar me assistindo pela TV Atenas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, essa bênção vai seguir você.
Ela vai atrás de você onde você estiver. Você pode estar morando no eirado, você pode estar morando lá na fazendinha, você pode estar morando em qualquer lugar. A bênção do Senhor vai te alcançar. Alcançar a sua casa, alcançar a sua família, alcançar, sabe, esse problema que você está vivendo? A bênção do Senhor vai fazer com que esse problema bata em retirada. Eu estava me lembrando aqui agora de Ana. Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana. E assim, Ana, todos os anos ia até o templo. Porque a maioria das pessoas conhece a história de Ana, né? O sonho de Ana era ser mãe. E Ana era muito envergonhada, porque no passado, as mulheres que não podiam ter filhos, ela era como se fosse uma mulher amaldiçoada por Deus. E você imagina a tristeza daquela mulher, que o sonho dela era ser mãe, e morava num povoado com seu marido, depois veio Penina, e aí Penina tendo filhos, a Bíblia diz que Penina teve filhos e filhas. Então, se ela teve filhos e filhas, ela teve no mínimo 2 meninos e 2 meninas, porque está no plural. E Ana ali humilhada. Você imagina quando Ana ia lá para o córrego, né? Porque normalmente quem mora nesses lugares lava roupa no córrego. Então Ana ia para o córrego lavar roupa. Você imagina as outras mulheres? Nem te conheço, nem se aproximava dela. Porque para aquelas mulheres, por Ana não poder ter filho, Ana era uma mulher amaldiçoada por Deus. E Ana ia até o templo, e ela foi lá, quando chegou lá, o profeta Eli falou: o que você está fazendo aqui? Ela chorava muito, falou que ela estava embriagada. Você já bêbada logo cedo? Você imagina, aonde Ana tentou buscar socorro, que era no templo, na casa de Deus, até o profeta achou que ela estava embriagada. E ela falou: não, meu Senhor, eu estou aqui angustiada de alma, porque eu sou envergonhada na minha família, eu sou envergonhada na minha comunidade, eu sou envergonhada na minha casa, as pessoas me olham e acham que eu sou uma amaldiçoada por Deus, e eu não fiz nada. Eu tenho servido a Deus continuamente, eu tenho dado o meu melhor para Deus, e mesmo assim o Senhor não me deu filhos. E Ana continua ali, ó. A Bíblia diz que todos os anos Ana ia até o templo. Mas um dia Deus olhou para aquela mulher. Um dia Deus deu o sonho dela, realizou o sonho dela, porque Ana não desistiu do seu sonho. Ela ia à casa de Deus, ela buscava e voltava para casa, até crendo no milagre, mas ele ainda não acontecia. Ana ia de novo, no outro ano, buscava, ia lá, chorava e não acontecia, mas ela voltava para casa com a certeza. E mesmo a comunidade, mesmo aquelas mulheres tratando Ana com indiferença, como se Ana fosse uma mulher amaldiçoada por Deus, Ana não desistiu da sua fé. E assim tem que acontecer com você. Não desista do que você quer, do que você deseja, porque vai ter um momento que Deus vai te dar. Não desista. E quando Deus te der, vai ser para a glória dele e para a sua honra. Você vai ser honrada com aquilo. Olha Samuel, quando Ana teve o filho, aquele profeta que é um dos homens mais abençoados da Bíblia, que é o profeta Samuel. Um homem de coração segundo o coração de Deus. Um homem que era respeitado em toda a sua comunidade, e aonde ouvia-se falar de Samuel, todo mundo o respeitava. E quem era a mãe de Samuel? Ana. Deus vai honrar você. Não desista da sua fé. Não desista de buscar e de crer, de acreditar que tudo passa. E é muito engraçado, porque Deus até permite às vezes que, para a gente não se apegar nem no que é bom e a gente nem se entristecer com o que é ruim, Deus, Ele fala que tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. As boas para a gente não se acomodar e as ruins para a gente não se entristecer. Tudo passa. Creia no seu coração. Creia que Deus está cuidando de você. Que a sua situação, por pior que seja, Deus está cuidando de você, tá bom? Então, eu queria te convidar agora. Hoje nós temos uma presença muito bacana aqui, falando sobre câncer de mama, com a mastologista Jéssica Mendes. Então,
Eu quero que você preste muita atenção, tente tirar suas dúvidas, assim, ouça com atenção e procure ajuda médica. Pastor, eu não estou sentindo nada. Tudo bem, mas procure um ginecologista, faça seu exame periódico. É muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Nosso corpo que é templo de Deus. É muito importante a gente cuidar do corpo que é templo do nosso Deus. E outra coisa, gente, o nosso corpo é uma maquininha. A gente tem que cuidar bem dele. Não é só ficar marombado, não. Ah, eu faço academia, tô todo musculosinho. Não, não é isso não. É cuidar da sua alimentação. É cuidar da sua vida espiritual também, porque faz parte. Show mágoa, show tristeza, show ressentimento, porque isso também é ruim pra gente. Cuide da sua vida em todos os sentidos. Cuide de você. Se dê tempo. Saia para passear um pouquinho na orla. Nós temos uma orla linda aqui em São Luís do Maranhão. Saia para passear pela orla. Saia para dar voltas com o maridinho, com o filho. Sabe assim? Cuide de você. Cuide da sua saúde física e mental. Então, vamos conversar um pouquinho com a doutora? Já voltamos. E olha, quando a gente voltar agora, a gente já vai estar com a doutora Jéssica Mendes, mastologista, que vai tirar um pouquinho das nossas dúvidas. Então, fique agora aqui. Saúde médica. Eu estou aqui com a doutora Jéssica Mendes, ela é cirurgiã geral e mastologista. Doutora, é um prazer tê-la aqui, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E esse outubro, né, nós estamos nesse outubro rosa, que diretamente seria o câncer do útero, ovário, não é isso? Mais ou menos. Há câncer de mama também? Isso. Porque nós conversamos já com uma doutora, ela falou um pouquinho sobre isso, o outubro rosa. Então, câncer de mama. Isso. Tá. E aí, doutora, me conta assim, da sua experiência de anos de trabalho, atendendo muitas mulheres. O que a senhora tem visto? Tem alguma coisa que a senhora já viu que te assustou um pouquinho nesses anos de... Entendi. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo essas informações com os telespectadores por um assunto tão importante, né? Então, quando a gente fala do Outubro Rosa, especialmente a gente está falando do câncer de mama, temos o Setembro em Flor, que foi o mês que acabou de acabar, relativo aos cânceres ginecológicos, útero, ovário, endométrio, e também tem o Março Lilás, que também é de colo uterino, né? Então, só Março Lilás. Isso, Março Lilás, Tá. ele é um pouco mais recente, o Outubro Rosa ele é um pouco mais antigo. Já em relação ao que você perguntou agora, pastora, em relação à minha vivência, minha prática profissional, uma coisa que me assusta muito, assim, que me comove bastante, são casos de mulheres que infelizmente não seguem as suas consultas de rotina, seus exames de rotina e muitas vezes têm um diagnóstico avançado de uma doença, de algo que poderia ter sido diagnosticado mais no início. Então, eu sempre escuto frases marcantes, nossa, eu tinha medo de fazer o exame, eu tinha receio, eu não sabia que precisava fazer o exame e às vezes descobre algo, faz o diagnóstico de algo mais avançado, infelizmente. Então, realmente são coisas que eu nunca vou me acostumar de fato com isso. Doutora, e assim, o que acontece? Eu vejo mulheres já com uma determinada idade que elas falam assim, mas eu não tenho mais vida sexual ativa, então eu nem preciso mais fazer exame. Já saí até da menopausa, tipo senhoras com 70 anos, né, com 80 anos, e acham que, eu estou numa idade avançada, não pego mais o câncer de mama, não tenho mais o câncer de mama. É verdade? Isso procede ou não, doutora? Tem que estar sempre fazendo. Isso é um grande mito, na verdade. A recomendação geral em relação ao exame da mamografia é que obrigatoriamente seja anual até os 75 anos de idade. Após os 75 anos de idade, o médico vai avaliar conforme a expectativa de vida dessa mulher. Se ela tiver uma expectativa de vida maior do que 7 anos, há sim a indicação dela continuar fazendo o exame, inclusive porque o câncer de mama, ele costuma
costuma ser mais comum nas pessoas idosas, nas mulheres idosas. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é que ele deixe de surgir na idade idosa. E às vezes também essa mulher idosa, ela fala assim, mas eu não vou fazer o exame porque se eu descobrir algo eu não quero tratar, eu já sou idosa. E na verdade, quando a gente fala de tratamento de câncer de mama, não significa dizer que obrigatoriamente vai ser algo agressivo, algo com muitos efeitos colaterais. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, menos invasivo, menos agressivo vai ser esse tratamento. Então, há sim a possibilidade da mulher idosa fazer o tratamento e passar e obter a sua cura, né? E não só em relação ao câncer de mama, mas em relação aos outros cânceres ginecológicos. E doutora, a senhora falando isso, a gente sempre sabe, a gente ouve e fala que o tratamento precoce é o melhor de tudo, né? Se descobrir a doença ainda cedo. Sim. Mas uma coisa, eu já ouvi, não sei se isso é mito ou realidade, falando sobre tribos indígenas, que lugares que mulheres engravidam mais e amamentam mais têm um menor índice de câncer de mama. Isso procede? Sim, então o que acontece? A nossa mama feminina, ela termina de fato o seu desenvolvimento interno anatômico com a amamentação. É como se essas glândulas tivessem de fato entrado na sua maturidade. Então, o fato de ter amamentado, principalmente mais do que um ano, de ter engravidado e ter amamentado, significa um fator protetor para câncer de mama. Claro que ele não exclui, é importante a gente deixar isso claro. Eu amamentei, eu engravidei, eu amamentei e tive câncer. Pode acontecer? Infelizmente pode, porque são vários fatores envolvidos. Mas a gravidez, especialmente quando a gravidez ela ocorre antes dos 35 anos de idade, e a amamentação mais do que um ano, são fatores protetores. Por isso que a mulher que tem muitas amamentações acaba tendo um fator protetor maior. Tá. E outra coisa, doutora, tem uma idade certa? Claro, existe também a genética, né? Mulheres que têm já a família com problemas, o câncer, ela tem que começar também a cuidar mais cedo, fazendo os exames. Mas tem uma idade, tipo assim, a família, ninguém tem câncer de mama, ela faz o autoexame. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho desse autoexame, porque é muito importante, né? Sim. A mulher conhecer o seu corpo. Eu já vi vários casos de maridos que disseram, não, a minha esposa palpou e sentiu e falou, amor, toca aqui, eu toquei, senti e era um câncer. Mas existe mulheres que não têm ninguém, caso de câncer na família, ninguém da família. Tem uma idade específica para começar esse exame, a mamografia? Sim, então o que acontece? A gente divide a população feminina em dois grandes grupos. A população que não tem casos de câncer na família, que seria a população geral, a maior parte da população, e a população que de fato tenha histórico familiar para câncer de mama. Então, assim, aquela mulher que não tem histórico, a partir dos 25 anos de idade, se ela já tiver vida sexual ativa, ela já tem indicação de fazer a consulta com um ginecologista de rotina, até para poder fazer a coleta do exame preventivo Papa Nicolau. O ginecologista ele vai avaliar também a questão das mamas, palpar as mamas, e se tiver algo alterado, a partir dos 25 anos, ele vai encaminhar também para o mastologista, para o médico que é especialista nas mamas. E essa mesma população feminina de risco geral, a partir dos 40 anos de idade, ela tem indicação de fazer a mamografia anualmente. E aí também tem o acompanhamento do mastologista. Já a população feminina que tem o histórico de caso de câncer na família, vai depender muito de como é esse histórico. Por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Então, ao invés de eu começar minha mamografia com 40 anos, eu começaria 10 anos antes, com 35 anos, entendeu? Eu tenho muitos casos de câncer na família, ou então uma pessoa na família que fez um teste genético e comprovou que realmente tem uma mutação genética hereditária nessa família, então pode ser que esse acompanhamento comece precocemente, comece antes. Então, na dúvida, né, quando a pessoa tem casos de câncer na família, ela deve procurar realmente a avaliação do mastologista para ver quando que ela vai começar esse acompanhamento de rotina e como vai ser, porque até os tipos de exames também podem diferir. Por exemplo, às vezes, ao invés de fazer mamografia, ela pode ter a indicação de fazer uma alternância da mamografia com a ressonância de mamas também, a depender da situação. Mas, de modo geral, a gente fala a partir dos 40 anos. Já em relação ao autoexame, que você bem colocou, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. É um tema que sempre é muito recorrente nesse momento do Outubro Rosa, que a gente bate muito nessa tecla da prevenção do câncer de mama, né? Então, assim, o autoexame, ele é importante como uma estratégia da gente conhecer o nosso corpo.
eu sinto, não sinto nenhum nódulo, e de repente eu senti um carocinho, uma bolinha, uma vermelhidão, um inchaço na minha pele, alguma coisa diferente que alguma não tinha. secreçãozinha saindo Alguma secreção que do não bico do saía, peito. agora está saindo. Então, assim, eu tenho esse reconhecimento que algo modificou no meu corpo. Mas o autoexame, ele não substitui os exames de imagem. Sim. Então, isso é muito importante, porque tem mulher que às vezes, eu fiz o autoexame e não senti nada. Eu preciso fazer ainda a mamografia? Se tiver na faixa etária, precisa. Então, assim, não tem um jeito certo de fazer o autoexame. Tem gente que gosta de fazer deitada, tem gente que gosta de fazer sentada, tem gente que gosta de fazer no banho, com o auxílio do sabonete. Então, a forma de fazer fica a critério de cada mulher e a periodicidade também. Geralmente, a gente recomenda durante ou após a menstruação para lembrar de ter essa rotina de fazer pelo menos uma vez ao mês, mas não que seja obrigatório uma vez ao mês, entendeu? Desde que essa mulher identifique o seu corpo, reconheça o seu corpo. Às vezes a gente sente na consulta um nódulo e pergunta, você sente esse nódulo há quanto tempo? Nossa, doutora, eu não tinha percebido. Então, com a correria do dia a dia, a pessoa sequer percebeu uma coisa que já dava para sentir. E outra coisa, doutora, que eu também observo muito, é a pessoa, ela desconfia que ela está, tipo assim, tem alguma coisa errada no meu corpo. Eu toquei aqui, mas eu não quero saber o que é. Eu tenho medo. Eu tenho medo de descobrir. Ela não quer enfrentar aquele problema. Sim. E aí o problema que era desse tamanhozinho se torna um monstro. E quando chega no consultório médico, o problema já está muito avassalador. Acontece, a senhora já acompanhou muitos casos assim? E eu peço licença, inclusive, para deixar uma reflexão a respeito disso, que eu acho que pode ser o caso de alguém que esteja em casa. Sim. Então, assim, se a gente sente algo alterado no nosso corpo, não só na mama, a gente tem que procurar avaliação. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é templo do Senhor. Sim. Então, cuidar do nosso corpo é fazer a vontade de Deus, com certeza. Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa saúde. E, para isso, Ele dá os meios para a gente ter o diagnóstico, ter um possível tratamento, ter alguma coisa, né? Então, não é porque você está sentindo alguma coisa que obrigatoriamente vai ser um câncer. Pode ser que não seja. Com certeza. E caso seja, infelizmente, quanto mais cedo a gente descobrir, menos agressivo é o tratamento e maiores as chances de cura. A gente sabe que um câncer de mama inicial, ele tem aproximadamente 95% de chance de cura. Glória a Deus. Então, é algo muito positivo da gente lembrar, para a gente não deixar esse tempo ir passando. A correria do dia a dia é grande, mas a gente tem que tirar um tempinho para a gente tem que se priorizar. Com certeza. Aí eu vou ler aqui um pouquinho, a gente vai falando sobre isso, doutora. Saúde da mulher de forma geral. Pode ser sobre os cuidados com a saúde da mulher de forma em geral. Falando da questão da importância da alimentação, atividade física, exame de rotina em geral, consultas de rotina. Alimentação e atividade física, tem, doutora, tem ligação direta, claro, à saúde no modo geral, tanto homem como mulher, mas também diretamente ao câncer de mama, alimentação é bom para vigiar pro câncer? Sim, com certeza. A gente sabe hoje em dia que 1/3 dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados se a gente tivesse o controle de 3 fatores muito importantes. O primeiro fator seria em relação ao controle do peso corporal, não estar acima do peso, que a alimentação estaria diretamente relacionada com isso, né? O segundo fator seria praticar atividades físicas regularmente. E aqui a gente fala o que seria esse regularmente. Pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física moderada ao longo da semana. Isso dá praticamente o quê? Mais ou menos 30 minutinhos por dia. Então, poderia ser uma caminhadinha? Uma caminhada, uma atividade moderada. Então, é uma quantidade que a gente fala assim, dividindo pela quantidade dos dias da semana, é possível da gente fazer. Sim. E o terceiro fator que compõe esse tripé tão importante é não ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica, qualquer quantidade, aumenta o fator de risco para o câncer de mama. Qualquer tipo de bebida também. Então, claro que quanto maior o consumo, maior seria o risco, mas qualquer quantidade... Refrigerante também? Refrigerante, ele entra naquela categoria de bebidas açucaradas. Tá. Então, as bebidas açucaradas é o que a gente chama com muito açúcar, né? Muito carboidrato e não tem nutrientes ativos, nutrientes de fato de vitaminas, de sais minerais, enfim. Então, assim, acaba sendo uma caloria vazia. Que a gente chama. Então, vai ajudar na questão de estar acima do peso, da obesidade, do sobrepeso e não vai ter nenhum fator protetor de impacto em relação ao câncer de mama e outras doenças de forma geral, né? O consumo esporádico, numa festinha, no aniversário, um copo, tudo bem, mas assim, um consumo frequente, regular no dia a dia, isso que é o preocupante. Então
essa questão da alimentação, com certeza, é algo muito bom da gente comentar. Então, é o que eu sempre falo. Alimentação é indisponível. Você tem que saber o que você vai se alimentar. Não é você ter dinheiro para isso. Porque você pode ir no supermercado e comprar frutas, legumes e se alimentar bem. Você viver bem. Não precisa de você bater um prato de macarrão, que é puro carboidrato. A glicose vai lá em cima. Porque, infelizmente, as pessoas elas reclamam da saúde. Eu não estou me sentindo bem, mas não deixa aquele monte de arroz branco, não deixa aquele monte... Acha que o prato de verdade é arroz, feijão e macarrão. Não é. Se você substitui, faz toda a diferença. Eu sempre falo, quem me conheceu há quase 2 anos e meio atrás, ou 2 anos atrás, sabe, eu perdi 23 quilos, doutora, só com alimentação. Eu passei a me cuidar, eu até brinco que TPM, para mim, é tempo para mim. TPM não é aquela coisa de ficar irritada, é você ter tempo para você, você ter tempo para cuidar de você. Porque a minha vida, eu saio cuidando de todo mundo. A gente viaja, a gente faz reunião, a gente faz trabalho social, e eu não cuidava de mim. Sim. Quando eu cheguei aqui, a moça ali falou, vamos despertar para isso, vamos cuidar de você, e eu comecei a cuidar de mim. Então, eu comecei a dar mais valor à minha vida, porque eu sabia que eu estando bem, eu poderia ajudar mais ainda as pessoas. E assim, a minha vida mudou completamente. Então, hoje, eu levanto essa bandeira da importância da alimentação e da importância de uma atividade física. Não faço academia porque é uma coisa que eu não gosto, mas a minha caminhada é sagrada. Todo dia eu faço a minha caminhada. Porque eu vejo a importância disso. Com certeza. E a senhora falando isso, mais ainda fica um alerta para mim. Estou com 51 anos, não sou mais criança, estou entrando numa menopausa. Então, para tudo a gente tem que equilibrar. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, que eu cuide bem desse templo, que é o do meu Deus, né, do meu Pai. Aí, deixa eu ver mais aqui, doutora, autoexame, a gente já falou. Dúvidas mais específicas, como respondendo fake news da mastologia, como, por exemplo, desodorante causa câncer, sutiã apertado causa câncer, pancada causa câncer, né? Tipo um acidente de carro, alguma coisa que deu uma pancada na mama. Só tem câncer de mama quem tem casos na família? Homens também podem ter câncer de mama? Tristeza, né? Tristeza da alma, angústia, causa câncer? Câncer de mama é contagioso? Certo. Então, essas perguntas realmente são perguntas que eu recebo diariamente, tanto nas redes sociais, no Instagram, no consultório, nas palestras, nos momentos de interação com o público. Então, vamos responder uma a uma. Desodorante não causa câncer? É uma pergunta muito frequente, mas não causa câncer. Eu já ouvi, doutora. A senhora está falando isso? Eu já ouvi. Olha, aquele desodorante Rolon, não se usa que aquele desodorante Rolon causa câncer. É muito comum esse mito, né? Então, não. Nenhum tipo de desodorante. Não causa, nenhum tipo de cosmético causa câncer, tá? Em relação ao sutiã, já me perguntaram se sutiã apertado, sutiã preto. Dormir de sutiã. Sutiã de aro, sutiã de renda, de lycra, de tecido sintético, né? Se causa câncer. Não, nenhuma característica do sutiã é capaz, de fato, de causar câncer de mama, tá? Você perguntou também se homens podem ter câncer de mama. É raro, mas pode acontecer. 1% dos casos de câncer de mama, eles ocorrem nos homens. Então, se o homem sentiu uma bolinha, um carocinho, qualquer coisa diferente na mama, ele deve procurar um mastologista, tá? Você perguntou também se pancada, né? É muito comum no consultório, doutora, eu estava no ônibus e me deram uma cotovelada. Ou então alguma coisa caiu em cima da minha mama, ou então um acidente de carro bateu. Ficou presa no cinto de segurança. Então, não, a pancada na mama, o trauma, né, na mama, a pancada, ela não é capaz de causar câncer de mama também, felizmente. Graças né? a Deus. Você perguntou também se a tristeza, né, se essa angústia, a tristeza, se é capaz de causar câncer. Então, assim, cientificamente falando, a gente não tem uma associação direta em relação à tristeza e à origem do câncer. Mas a gente lembra o quê? Que a pessoa que está desanimada, que está triste, geralmente é aquela pessoa que tem uma tendência a comer mais bobagem, se alimentar errado, não fazer atividade física. Então, essa questão do sedentarismo, de um possível sobrepeso, são sim fatores que podem interferir. Mas Fumo, doutora? O cigarro, até pouco tempo atrás, ele não tinha uma relação direta em relação ao câncer de mama de forma específica. Claro, em relação a outros cânceres, né? Mas em relação ao câncer de mama, não. Mas os estudos científicos mais atuais, eles falam para a gente que há, sim, uma relação importante em relação a esse risco. Então, doutora, a senhora falou que o homem também pode ter câncer de mama. Pode. Então, o homem que fuma demais, se a gente for fazer essa coligação,
ele também pode ter um câncer de mama, Pode né? sim. Devido até à nicotina do cigarro, devido a fumar demais, também. né? Sim. Então, assim, do que a gente tem de estudo científico em relação ao cigarro e câncer de mama, na maioria das vezes é em relação à população feminina, pelo fato dos homens ser mais raro, né? Então, às vezes nem sempre consegue ter uma amostra representativa para ter uma evidência científica, mas claramente o cigarro ele aumentaria assim, o risco para câncer de mama e outros cânceres de modo geral, pulmão, boca, estômago, enfim, outros. Sobre o contágio, né? Câncer de mama é contagioso? Não. É muito comum, assim, é uma pergunta que às vezes me deixa um pouco triste. Já teve situação, por exemplo, de eu estar em consulta, a paciente já estava meses fazendo a quimioterapia e falava assim, ai, que bom que estou terminando o tratamento, porque agora eu vou poder dormir novamente num quarto com meu esposo, vou poder abraçar meus filhos, vou poder comer no mesmo prato. Até querer dividir, tipo prato, tipo, esse aqui é seu, esse copo é seu. E aí eu expliquei, não, mas o câncer de mama não é contagioso. Ela, doutora, porque tinham me falado isso, eu acreditei e eu passei todos esses meses do tratamento afastada da família. Imagina a tristeza de uma mulher dessa. Então, assim, no momento de maior fragilidade emocional, o momento que a pessoa mais precisa de apoio, de carinho, ela se afastou com medo de transmitir a doença para os familiares. Então, assim, realmente é uma pergunta que me tocou muito. E eu sempre gosto de levar essa informação adiante, que não é contagioso. Sim, e outra coisa, doutora, eu já vi pessoas que estão fazendo já o tratamento do câncer de mama e às vezes as pessoas estão morrendo de saudade, às vezes querem abraçar forte, elas sentem dor. É isso mesmo? Sente dor nesse momento do tratamento? Dependendo de como está o tamanho do tumor, às vezes nós falamos de câncer de mama inicial, pequenininho, né, que a gente não sente muitas vezes, mas também tem, infelizmente, muitos tumores avançados. Um ferimento que sangra, que não cicatriza, um tumor grande, que até mesmo a pessoa de roupa, às vezes a gente consegue perceber aquele tumor. Então, esses tumores que são maiores, que estão com sangramento, com secreção, são tumores que podem ser mais sensíveis da mulher realmente sentir dor, entendeu? Aqui falando quem tem casos já de câncer de mama na família tem maior probabilidade? Foi o que a gente estava falando já no início, que a senhora falou, né? Sim. 90% dos casos de câncer de mama, eles acontecem em quem não tem caso de câncer na família, tá? Então, a maior parte. Mas em torno de 10% dos casos é realmente quem tem um histórico na família. Então, a gente, claro, deve ficar atento caso tenha um histórico de câncer. Tá. Ai, foi bom, né? Esclarecedor. Então, por hoje, a gente vai parando por aqui, mas a doutora vai nos dar outra entrevista que vocês vão acompanhar daí de casa. Doutora, eu queria que essa câmera aqui, que é toda sua, a senhora desse um recado para essa mulher que está em casa, que precisa despertar, que não tenha medo de procurar ajuda médica. E para esse marido também, que está vendo que a esposa dele está meio assim, tristinha e está com medo. Queria que essa câmera toda sua, por favor, doutora. Então, pessoal, esse recado realmente é para vocês aí de casa. A gente está aqui para lembrar da importância do cuidado com a nossa saúde, não apenas no momento do Outubro Rosa, não apenas em um momento específico do ano, mas esse cuidado ele tem que ser contínuo ao longo da nossa vida, ao longo do ano como um todo, né? Então, a gente não pode esperar chegar a ter algum sintoma para poder procurar uma consulta. Essas consultas de check-up, de rotina, os exames de rotina, eles são muito importantes e eles podem diagnosticar alguma coisa no início, quando justamente a chance de cura é muito maior. O recado também para os maridos que estão em casa, que eles também se cuidem, também é importante. Às vezes os homens têm muita resistência em relação a fazer suas consultas de rotina. A gente está chegando agora no Novembro Azul, então lembrando da saúde do homem também, que é muito importante. E também incentivar as suas esposas a irem para suas consultas. Às vezes tem mulheres que têm medo, que têm receio. E também, infelizmente, já vi muitos casos de pessoas, de mulheres que não realizavam o exame porque o marido não deixava ir para a consulta fazer o exame. Porque o médico vai olhar sem a roupa. Então, o médico é um profissional de saúde que está ali para ajudar. Então, não ter esse receio, não ter esse tabu e, de fato, incentivar a sua esposa. Então, fica o recado para todos. Doutora, muito obrigada, tá? Foi um prazer recebê-la e a gente vai continuar conversando, tá? Você que está de casa, espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe. Não terminou o programa MDA, não. Já voltamos com muito mais.
Já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Vou te dar só um tempinho para você pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Tiago, para a gente ler juntinho e aprender um pouquinho mais das coisas de Deus, tá bom? Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, vamos à vinheta, já voltamos. Tiago, capítulo 1, a origem do pecado, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não é só atrair, é atrair e seduzir. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos continuar. A origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então vamos entender um pouquinho a palavra do nosso Deus. A origem do pecado. A gente sabe que a origem do pecado, ela se teve no jardim do Éden, com Adão e Eva, quando eles desobedeceram uma ordem de Deus. Deus falou de toda fruta aqui, de toda árvore vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E a serpente, né, que representa Satanás, veio conversar com Eva, Eva deu confiança para ela, porque se Eva não tivesse dado trela, se Eva não tivesse dado confiança para as conversinhas da serpente, provavelmente o pecado não teria entrado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E aí, por causa disso, porque Eva ficou conversando e dando confiança para aquela serpente, o pecado entrou no mundo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, perseverança, crendo sempre, suporta com perseverança. Mesmo você passando por um momento muito difícil na sua vida, você tem suportado com perseverança. Se você tem conseguido passar por um momento difícil, suportando com perseverança, você tem paz, você é bem-aventurado, você é feliz, mesmo passando por um momento difícil. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus prometeu dar a coroa da vida, a salvação da alma, àqueles que amam a Deus, que amam Ele, que perseveram, porque tem um objetivo maior. O objetivo daqueles que perseveram não é apenas passar por uma prova, não é apenas vencer um obstáculo, não. Mas o objetivo dele é, por amor a Deus, é chegar a alcançar a salvação da alma. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então não é fácil. A Bíblia diz que a gente vai passar por momentos difíceis na vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente já foi alertado por Deus que a gente passaria por luta, que a gente teria que se esforçar muito. Porque tudo que você passa nessa terra, por mais difícil que seja, você que está me ouvindo aí do outro lado, por mais difícil que seja o momento que você está passando hoje, ele não se compara ao que Deus tem preparado para você. Essa sua luta, essas lágrimas que você derramou ou tem derramado, problemas com seus netos, problemas com seus bisnetos, problemas com seus filhos, não se compara ao que Deus tem preparado para você, ao que Deus tem preparado no reino dos céus, a glória de Deus para a sua vida. Você só não pode desistir,
Você não pode desistir de confiar em Deus, de acreditar nesse Deus que é todo-poderoso. Continue acreditando, mesmo que a sua vida nesse momento esteja muito difícil, mesmo que você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida. Mas creia de todo o seu coração, confie no Senhor. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não é mau, Deus não tenta ninguém. Eu ouço muito isso, as pessoas falando, quando elas estão passando por uma doença, elas falam assim, eu estou sendo testado por Deus. Deus está me testando, Deus está testando a minha fé. Não, não é Deus não. Quem está fazendo você passar por esse momento difícil é a culpa lá do Adão e da Eva, lá do início. Nós carregamos problemas por causa do pecado que entrou no mundo. Por isso que nós carregamos problemas. Por isso que a nossa vida não é um mar de rosas. Porque nós carregamos o peso do pecado de Adão e Eva, da desobediência lá de Adão e Eva, lá do jardim. Por isso que hoje nós passamos por momentos difíceis. Deus não tenta ninguém porque Deus é bom. O que Deus faz é nos dar carinho, é nos acalentar, é ter misericórdia de nós, é nos fortalecer para que possamos passar por essa luta e vencê-la na frente. É isso que Deus faz conosco. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, Deus não traz mal para ninguém. O que traz o mal é o pecado. O que traz o mal é a plantação do pecado lá do jardim. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, um exemplo básico para você entender, um exemplo bem simples para você entender. O homem está trabalhando numa determinada empresa e tem uma mulher que está investindo nele, investindo com palavra, investindo com palavras doces, investindo de todas as formas. Ele diz não, 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 E ela, o não dele já vai mudando. Se ele desse uma cortada e fosse grosso de uma vez por outra, fala, minha filha, dá um tempo. Sou homem casado, amo minha mulher, dá um tempo. Ela poderia até insistir mais um pouco, mas ela ia ficar com vergonha. Ela ia investir em outra pessoa. Mas ele começa a falar um não, 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 não. Vamos sair hoje para tomar um café? Não, não, quero não, obrigada. Aí amanhã ela, poxa, vamos almoçar junto? Não, não dá. Aí no outro dia ela, não, hoje você não me escapa, vamos sair hoje, poxa, a gente é tudo amigo aqui na empresa, vamos sair para poder tomar um chopinho depois do trabalho? Aí ele, não sei, porque marquei com a minha mulher que a gente vai jantar. Aí no outro dia ela, por quê? Ela vai vendo brecha, mas ainda não está consumado o pecado. Saem para tomar o chopinho, ou para tomar um cafezinho, ou um refrigerante. Aí vem as conversas, um dia uma conversinha, no outro dia mais uma conversinha. É o que a Bíblia está falando aqui, ó. Então a cobiça, por que a cobiça? Porque aquele homem olhou para aquela mulher e se sentiu atraído nos trejeitos dela. Essa é a cobiça. A cobiça consumada dá à luz o pecado. Então, depois que você cobiçou, a pessoa cobiçou e deu brecha, deu à luz o pecado. Vai nascer o pecado. Nascendo o pecado, ele gera a morte. Então, o que a gente aconselha? O que eu aconselho? Não dê brecha para o pecado. Se você está vendo que aquilo está te seduzindo de alguma forma e que aquilo ali é contra Deus, corta o mal pela raiz. Não dê brecha. Pode ser quem for, pode ser que situação for. Corte o mal pela raiz. Porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E esse pecado consumado vai trazer muita desgraça para a sua vida, para os seus dias, para o seu corpo físico, para a sua mente. Porque Deus perdoa, mas às vezes a pessoa não se perdoa. A pessoa não se perdoa. Então, cuide de você e diga não. Diga não ao pecado. Diga não ao que você sabe que desagrada a Deus. Você sabe. Eu não estou falando aqui com criança, eu estou falando aqui com adultos. Você sabe o que desagrada a Deus, que você tem sido tentado e você sabe que desagrada a Deus. Tá bom? Então eu queria te convidar para a gente orar. Para a gente orar para você ter forças para dizer não para o pecado.
para dizer não para os maus pensamentos, para dizer não para aquilo que você sabe que desagrada ao seu Deus, tá bom? É momento de oração, vamos falar com Deus. A oração é o elo que nos une a Deus. É a chave que abre todas as portas. É através da oração que tocamos o coração de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Aqui, ó, meu copo com água já está aqui. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu me coloco aqui em oração na sua presença para pedir por essa pessoa que ora comigo nesse momento, que talvez esteja passando por um momento muito difícil, Senhor. Muito difícil. Ela está quase deixando com que o pecado entre na vida dela. Não às vezes o pecado da carne, da prostituição ou do adultério, mas o pecado de deixar de crer no Senhor. Deixar de crer em Ti, como diz a Tua palavra, meu Pai, de se lançar. Talvez essa pessoa, meu Deus, levanta todos os dias acreditando no que é ruim, acreditando que não vai resistir, acreditando que não vai conseguir sobreviver ao dia mau. Ela já levanta, meu Pai, tendo a fé negativa, a fé que não te agrada. Porque o Senhor disse que a fé que vence o mundo é a fé de acreditar nas coisas que se esperam e ter a convicção de algo que não se vê. Isso agrada o Senhor, meu Pai. E aqueles que se aproximam do Senhor, eles têm que crer que o Senhor existe para receberem de Ti a bênção que tanto desejam, meu Pai. Eu sei que tem pessoas que oram comigo nesse momento, Senhor, que está com o coração tão pequenininho, Senhor, com o coração triste, angustiado, abatido. Coração, Senhor, que não tem espaço para mais nada. Mas eu peço a Ti, Senhor, que a Tua presença venha agora entrar com providência nesse coração. Que a Tua presença, meu Pai, venha agora entrar nessa vida e fazer com que tudo seja novo, Senhor. Dê uma nova oportunidade para essa pessoa acreditar em Ti, porque, meu Pai, essas pessoas que assistem o programa nesse momento, o Senhor que escolheu cada uma delas, meu Pai. Não é por acaso que elas estão aqui participando dessa oração, não é por acaso que elas estão aqui assistindo essa programação, não é por acaso. O Senhor disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer, é o Senhor, Pai, que faz com que essas pessoas participem conosco, é o Senhor que dia após dia acrescenta a família MDA, pessoas assistindo a programação, participando das orações, participando da palavra, de tudo que acontece aqui. Porque o Senhor tem bênção para essa pessoa, meu Deus. O Senhor tem transformação para essa pessoa, o Senhor tem promessa para essa pessoa. Eu creio nisso, meu Deus, eu creio de todo o meu coração e ninguém, nada, vai tirar isso de mim. Então, meu Senhor, em nome de Jesus, faça o milagre acontecer, Senhor. Faça o milagre acontecer nessa vida, faça o milagre acontecer nesse coração, e principalmente nessa mente. Que a mente dessa pessoa seja revolucionada pelo seu poder, meu Pai. Eu entrego tudo ao Senhor, a vida dessas pessoas, coloco tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, transforma este copo com água em poder, em beber dessa água, beba da fonte da água da vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Beba da água e seja abençoada em nome de Jesus. Jesus te ama muito e Ele quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua vida, Deus quer o melhor para tudo que você realizar, sabe? Ele só quer que você confie nele, que você não desista dos seus sonhos. Tá difícil? Segue em frente. Pastora, a senhora não tem noção do que eu estou passando. Siga em frente.
Deus, Ele te ama tanto, 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 tanto. Deus quer todos os dias o seu bem, tá bom? Então, fica firme na fé. Não desista de acreditar no Senhor. Não desista de entregar a sua vida, sabe? Não desista. Todos os dias, quando você acordar, entregue as suas vidas na mão desse Deus, sabe? E Ele vai cuidar de você. Ele vai acarinhar a sua vida. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, os cuidados dEle faz com que tudo dê certo, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, se o Senhor nos permitir.